Carta escrita pelo saudoso irmão Luiz Franciscon, fundador da Congregação Cristã no Brasil. Este fiel testemunho da obra do Nosso Senhor teve início na cidade de Chicago, Illinois, e não é para engrandecer aquele que o escreve, porém, para a glória de Deus que opera todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Eu, Luiz Franciscon, nasci em 29 de março de 1866 na comarca de Cavasso Nuevo, província de Udine, na Itália, de profissão mosaísta. Vim para a América do Norte depois de ter cumprido o serviço militar, chegando a Chicago em 3 de março de 1890. No mesmo ano, ouvi o Evangelho por meio da pregação do irmão Miguel Nardi. Em dezembro de 1891, tive do Senhor a compreensão do novo nascimento. Em março de 1892, com o grupo evangelizado pelo irmão Miguel Nardi e algumas famílias da fé valdense, foi criada nesta cidade a primeira igreja presbiteriana italiana, sendo o senhor Filippo Grilli pastor. Eu fui eleito um dos 3 diáconos e, após alguns anos, ancião. No princípio do ano de 1894, encontrando-me em Cincinnati, Ohio, em serviço material, aconteceu que, estando numa noite de joelhos em meu quarto, lendo o capítulo 2 da carta aos Colossenses, ao chegar no verso 12, ouvi uma voz que repetiu por 2 vezes: Tu não obedecestes a esse meu mandamento. Então respondi: Senhor, jamais alguém me falou nesse assunto. Em 1º de janeiro de 1895, casei-me com Rosina Balzano, salva também em nosso meio em princípio de 1892. Como membro da administração da referida igreja, falei do batismo determinado nas Escrituras e como o Senhor mesmo me ordenou obedecê-lo. Todos se manifestaram contra mim, inclusive o pastor, ao qual eu tinha comunicado por carta na mesma noite em que o Senhor me havia falado. No ano de 1898, o Senhor salvou o irmão Giuseppe Beretta por meio dos Metodistas Livres Americanos, o qual, após algum tempo, uniu-se conosco, presbiterianos italianos. Falei-lhe também muitas vezes do citado batismo, mas no momento não lhe era dado de compreender. Em princípio de setembro de 1903, nos encontramos em Eglin, no local onde eu, com o irmão G. Marim, estávamos executando um trabalho. Lhe falei novamente em presença deste da necessidade de obedecer ao mandamento do nosso Senhor. Então, servindo-se Deus também de outros meios, convenceu-se e, 2 dias após, fez-se batizar mesmo em Eglin por um irmão americano pertencente às igrejas dos irmãos, Church of the Brethren. Na ocasião, lhe disse: Irmão Beretta, agora que sois batizado, na próxima segunda-feira, dia 7, que é o dia do trabalho, batizar-me-ás também. Como o pastor se encontrava na Itália, competia a mim, como ancião, presidir os serviços que se realizava no domingo, dia 6. Assim tive a oportunidade de dizer ao povo o que eu sentia em meu coração e lhes falei. Após 9 anos que o Senhor me havia falado em obedecer ao seu mandamento, amanhã, com a ajuda de Deus, terei a oportunidade de obedecê-lo, e se algum de vós quiser assistir, venham ao Lakefront de Chicago, em tal lugar às tantas horas. Vieram cerca de 25, dos quais 18 obedeceram juntamente comigo. Fomos imersos pelo irmão G. Beretta. Pouco tempo depois, o pastor F. Grilli voltou da Itália e, no primeiro domingo que nos reunimos, disse-lhe eu que desejava dirigir algumas palavras à Irmandade antes do seu sermão, o que me foi concedido. Primeiramente perguntei a todos se eu havia feito alguma coisa errada que testemunhassem. Responderam que nada havia contra mim. Então exortei-os que, se quisessem também ser participantes das promessas de Deus, seria necessário obedecê-lo conforme sua palavra. Em seguida, apresentei minha demissão de ancião, secretário e membro daquela igreja. Todos se maravilharam e pediram que não os deixasse,
e eu lhes respondi que aquela decisão não era por mim, premeditada, mas sim ordenada por nosso Senhor. Aconteceu também que aqueles que comigo obedeceram ao mandamento quiseram abandonar a igreja, o que não julguei conveniente fazerem, todavia o fizeram. Foi necessário então que nos reuníssemos em vários lugares pela necessidade dos que não sabiam ler. Assim, a primeira reunião foi feita em casa do irmão ancião N. Moles, no qual eu fui eleito ancião. Nessa mesma ocasião, propus os irmãos Gebereta e o irmão P. Mencone para dirigirem o serviço uma semana de cada um. Depois de algumas noites, resolveu-se reunir em minha casa. Em 2 de dezembro de 1903, embarquei para a Itália em visita da minha família, regressando a Chicago em princípios de maio de 1904. Encontrei estes irmãos cheios de si e em contendas sem fim. Não sabendo como proceder, resolvi pedir conselho ao Senhor, e ele respondeu que me separasse deles até que ele, o Senhor, determinasse unir-me com eles novamente. Isso foi em outubro de 1904, separando-se comigo também as famílias de N. Moles, Alberto de Sico e alguns outros. Reuníamos-nos de casa em casa nos dias estabelecidos e todos os domingos partia-se o pão, recordando a morte de nosso Senhor. Eis alguns dos preliminares da grande obra que o Senhor fez pelo Espírito Santo na colônia italiana. Em fins de abril de 1907, o Senhor me fez encontrar com um irmão americano, um dos primeiros a receber a promessa do Espírito Santo em Los Angeles, no ano de 1906. E por meio dele, soube que na W. North Ave 943 havia uma missão que anunciava a promessa do Espírito Santo e que o próprio pastor, William Durham, a havia recebido. Na primeira semana frequentei sozinho aquele serviço e o Senhor me confirmou que aquela era sua obra. No domingo seguinte, me acompanhou o resto do grupo. No mês de julho, a minha esposa foi a primeira a ser selada com o dom do Espírito Santo, falando em língua sueca, e a irmã Dora de Sico foi a segunda, falando em língua chinesa. Em 25 de agosto, o benigno Senhor se comprazeu em selar também a mim. Naquele tempo, enquanto se esperava a promessa, o Senhor fez saber ao irmão William Durham e outros que ele havia chamado e preparado para levar a sua mensagem à colônia italiana. Após, fui eu mesmo também confirmado por Deus. No princípio de setembro, testemunhei Pietro Ottolini e sua família, vindo todos assistir aos serviços, e em poucos dias foram também eles selados com a bendita promessa do Espírito Santo. No dia 14 do mesmo mês, veio também o irmão Giovanni Perrot, e perguntei-lhe se conhecia o Evangelho, e ele respondeu-me haver nascido no Evangelho. Perguntei-lhe também se tinha em si mesmo testemunho de ser salvo, e ele respondeu-me que não sabia. Então exortei-o a pedir perdão a Deus com todo o seu coração e depois buscar a promessa do Espírito Santo. Ele obedeceu, prostrando-se de joelhos, e naquele momento o benigno Senhor o lavou com seu sangue e também o selou com a promessa do Espírito Santo. Naquele momento se achavam presentes os irmãos G. Marim e A. Lencioni, tendo este último se manifestado contrário. Entretanto, vendo como o Senhor havia operado sobre o irmão G. Perrot, seu conhecido, convenceu-se e buscou também a face do Senhor. No inesquecível dia 15 de setembro do mesmo ano, na casa de oração da W. Grand Ave, 1139, o Senhor se manifestou no irmão A. Lencioni, e muitos dos presentes, julgando que ele não se encontrava em si, formaram um ambiente confuso, por não discernirem a obra de Deus. 2 dos presentes, P. Mencone e Louis de Garraud, vendo isso, vieram me chamar, dizendo-me que fosse depressa onde eles se encontravam reunidos.
Antes de sair, orei ao Senhor que me determinou ir. Ao entrar naquele local, o Senhor me abriu a boca para falar-lhe do poder do sangue do concerto eterno e que só por ele se pode permanecer em pé na presença de Deus e obter as suas fiéis promessas. Imediatamente, o Senhor se manifestou com a sua presença, selando os irmãos Pemencone e A Andrione, A Lencione e outros. E as maravilhas do nosso Senhor e do seu grande poder foram conhecidas e manifestadas a todos quantos vinham para vê-las, e o Senhor convencia e os selava, jovens e velhos, na fé, e entre esses os irmãos Gemarim e Humberto Gazzarri. Nas primeiras semanas o Senhor chamou muitos carrareses, entre os quais nosso irmão Alessio Adriani, que ainda vive e permanece na fé. Quando voltei à congregação de W. Granave, o irmão P. Ottoni abria o serviço e P. Mencone presidia. No terceiro serviço que tivemos, sucedeu que enquanto o irmão P. Mencone subia ao púlpito, o irmão P. Ottoni, guiado pelo Espírito Santo, deu um salto e falou em alta voz: "Irmão Mencone, pare! O Senhor me disse que enviou em nosso meio o irmão Luiz Franciscon para nos exortar." O irmão P. Mencone foi confirmado pelo Senhor para ficar sentado no momento. Depois também Deus se servia dele. E foi assim que novamente ocupei o lugar de ancião nessa igreja até 29 de junho de 1908. Em fins de outubro, o Senhor enviou minha esposa a Los Angeles, a fim de dar o testemunho da promessa à família do irmão N. Mollis, que residia naquela cidade há cerca de 1 ano antes da manifestação do Espírito Santo, resultando assim que também alguns deles foram selados e então se uniram com os irmãos americanos que ali habitavam. Nessa ocasião, recebemos a visita de alguns irmãos e irmãs de Huberton, que ouviram como o Senhor tinha operado em nosso meio. Após alguns dias, foram também selados e voltaram às suas residências com essa confirmação em seus corações. Pouco depois vinha também o irmão Gebereta, que também recebeu o dom de Deus. Recebemos também em nosso meio os irmãos Leopoldo Todeschi e Michele Lacovetti, que conheciam o Evangelho. Em princípios de dezembro, o Senhor falou pela minha boca, dizendo: "Eu, o Senhor, permaneci no meio de vós, e se me obedecerdes e fordes humildes, eu mandarei convosco todos os que devem ser salvos. Vós terei unidos por um pouco de tempo, a fim de vos preparar, para depois mandar alguns de vós em outros lugares para recolher outras minhas ovelhas. Este é o sinal que eu vos dou para confirmar que vosso Deus é quem vos falou. Este local será pequeno para conter as pessoas que chamarei." Logo após estas profecias, um irmão sentiu-se de comprar 60 cadeiras a fim de juntar as existentes. Naqueles dias o Senhor havia operado nos irmãos Giacomo Lombardi e Giovanni Rossi e em outras famílias membros da Igreja Presbiteriana Italiana, como também nos católicos, dentre os quais o irmão Luigi Tarragnoli. No domingo seguinte ao da profecia, todas as cadeiras foram ocupadas, permanecendo algumas pessoas em pé. Em princípio de janeiro de 1908, foi realizado um batismo para estes últimos e cerca de 70 obedeceram ao mandamento de Nosso Senhor. Desses, a maioria, parte já, eram selados com a promessa. De 15 de setembro até fim de dezembro de 1907, o Senhor fez muitas curas milagrosas de doenças crônicas e incuráveis à ciência humana. Desses casos citados aqui, 4 nomes: G. Lombardi, P. Di Stefano, Lúcia Mena e Fidalma Andreoni. O Senhor permitiu, entretanto, que passássemos duras provas e perseguições, mas não fazíamos caso delas, porque a graça de Deus abundava em nossos corações e as suas promessas eram fiéis.
Em janeiro de 1908, os irmãos P. Ottoni e G. Perrot, guiados pelo Espírito Santo e com a comunhão da Igreja, foram à cidade de New York. Passaram antes por Ulberton, permitindo o Senhor que alguns crescem, dentre os quais o irmão Silvio Margadona. Depois da partida do irmão P. Ottoni, o irmão A. Lencioni tomou o seu lugar em abrir os serviços e em fevereiro o Senhor lhe fez sentir de ir a Ulberton, a fim de batizar novamente os crentes daquele local, pois não foram imergidos de acordo com a sua santa palavra. O irmão G. Lombardi substituiu A. Lencioni até 15 de julho. Em março do ano seguinte, o Senhor fez saber a mim e ao irmão G. Lombardi que deixássemos o nosso trabalho material para nos dedicarmos inteiramente à obra que ele nos havia preparado. Ambos nos encontrávamos em má situação financeira e cada um com 6 filhos menores. Entretanto, não tememos, certos de que o Senhor protegeria nossas famílias. Esta revelação nos foi confirmada por meio do dom da interpretação de linguagem e isto muito nos consolou, dispondo-nos inteiramente à vontade de nosso Senhor. Em princípios de abril, num espaço de 2 semanas, 4 irmãos partiram para a Itália, dos quais 3 voltaram sem sucesso. Permaneceu lá um pouco de tempo com a sua família o irmão Demétrio Cristiani, tendo o Senhor operado nela. Vieram após a Chicago. Durante o mês de abril, o Senhor nos mandou gloriosas mensagens controladas pelo Espírito Santo e quase todas já se cumpriram. Destas vamos narrar uma como segue. Um irmão, depois de ter rendido testemunho, falou em linguagens estranhas e sentou-se. Uma nossa irmã, com o dom da interpretação, levantou-se, dizendo: "O Senhor nos faz saber hoje pela boca desse irmão que os santos da Itália serão perseguidos sobre o reinado de Vittorio Emanuele III. Nota-se que, por ocasião desta profecia, o testemunho desta obra não tinha ainda chegado à Itália. Como todos sabem, esta profecia foi totalmente cumprida em 1936, quando, por ordem do governo italiano, todos os locais de reuniões de nossos irmãos foram fechados e proibidos de se reunirem, e os que eram surpreendidos reunidos eram multados e também encarcerados pelo único motivo de servirem ao Deus vivente, segundo a fé apostólica. Em 29 de junho, o Senhor me fez sentir de ir a St. Louis. Antes de partir, ordenei para os anciães dessa igreja de Chicago, aos irmãos Pietro Menconi e A. Andreoni, em 15 de julho, me veio encontrar em St. Louis o irmão Lombardi e de lá partimos para a Califórnia. Em princípio de setembro ele voltou a Chicago para depois partir para Roma, na Itália, onde diversos foram pelo Senhor chamados e eleitos para serem suas testemunhas naquela nação. Eu fiquei em Los Angeles e acolhi em casa do irmão N. Mollis, algumas irmãs italianas já salvas e batizadas com o Espírito Santo nas igrejas americanas daquela cidade. Naquele tempo, o Senhor salvou o irmão Serafino Arena e família, além de outros, e após tempos, o irmão S. Arena sentiu-se levar o testemunho na Cilícia, na Itália, onde foi bem sucedido. Em 3 de março de 1909, voltei a Chicago. Em 18 de abril, guiado pelo Espírito Santo, parti para Filadélfia, onde o Senhor chamou os irmãos Giovanni, Marcucci, sua esposa e seu filho, sua irmã Carolina e filha, e mais a irmã Concetta. O Senhor firmou bem a sua obra naquela cidade no meio do povo italiano, confirmando-a pelo bom fruto dado à glória de Deus Pai. Voltei a Chicago em 22 de julho. Em 4 de setembro, por santa revelação e bem confirmado, embarquei de Chicago 3 para a cidade de Buenos Aires, com o irmão G. Lombardi e Lúcia Mena. Após passar algumas semanas, eu e o irmão G. Lombardi fomos convidados pela família Michelangelo Mena a ir à sua casa,
que então era em San Carretano, província de Buenos Aires, aonde o Senhor operou das suas grandes maravilhas. Em princípios de janeiro de 1910, voltei com o irmão G. Lombardi na cidade de Buenos Aires, onde foi aberta uma porta para a obra do Nosso Senhor, e também num subúrbio chamado Tigre. Em 8 de março de 1910, por determinação do Senhor, partimos direto a São Paulo, Brasil. No segundo dia da nossa chegada àquela capital, divinamente guiados, encontramos no Jardim da Luz um italiano chamado Vincenzo Piavani, que era ateu, morador em Santo Antônio da Platina, estado do Paraná, e lhe falamos da graça de Deus. 2 dias após, Vicente Piavani voltou a Santo Antônio da Platina e nós permanecemos em São Paulo até aos 18 de abril, quando então, por vontade de Deus, o irmão G. Lombardi partiu para Buenos Aires e eu para Santo Antônio da Platina. Chegando naquele lugar, encontrei 2 italianos, um dos quais era Vicente Piavani e o outro Felício Mascaro, sendo suas esposas e os demais moradores daquele lugar todos brasileiros e da fé católica romana. Para ir ao lugar onde o Senhor me ordenou, eu não tinha nenhum endereço, a não ser o seguinte: Vicente Piavani, de Santo Antônio da Platina, estado do Paraná. Havia só uma estrada de ferro que levava ao sul daquele estado, porém Santo Antônio da Platina achava-se ao norte e distante demais, a mais de 200 quilômetros da estação mais próxima. Meu coração duvidava em tomar aquela estrada, porém me senti de ir à estação e consultar o mapa, e o Espírito Santo me indicou a tomar a estrada de ferro Sorocabana, que percorria o estado de São Paulo, passando por perto do norte do estado do Paraná, e a sua última estação era Salto Grande. Parti de São Paulo às 5h30, com uma terrível dor lombar que me impediu de tomar alimento durante todo aquele dia. Cheguei a Salto Grande às 23 horas e nesse lugar o Senhor me disse ter preparado tudo para mim, a fim de cumprir a minha missão. E assim aconteceu. Porém faltava fazer cerca de 70 quilômetros a cavalo, atravessando matas virgens infestadas de jaguaras e outras feras existentes no lugar. Pela graça de Deus, fiz este resto de viagem com um guia indígena, chegando em Santo Antônio da Platina em 20 de abril. Outra dificuldade que encontrei foi não conhecer uma palavra do idioma português e achar-me sem dinheiro e doente. Deus, porém, que tem todos os corações em suas mãos, me fez ver a primeira maravilha. Ao chegar àquele local, encontrei na janela a esposa do italiano Vincenzo Piavani, tendo o Senhor lhe dito: eis o homem que eu vos enviei. Nota-se que eu não era lá esperado. Assim fui recebido em sua casa. Em poucos dias depois, o Senhor comprazeu-se em abrir os seus corações, e de mais 9 pessoas, e foram batizados nas águas 11 pessoas e confirmados com sinais do Altíssimo. Essas foram as primeiras das grandes obras que Deus fez naquele país. Logo após, o inimigo começou a trabalhar para desfazer aquela obra, mas foi em vão o seu trabalho. O resto do povo daquele lugar, sabendo da minha chegada e da minha missão, juraram matar-me, tendo como chefe um sacerdote de determinada denominação. Isso teria sucedido se Deus não intervisse com os seus meios. O Senhor me fez saber de permanecer lá até 20 de junho. Nessa prova eu estava pronto a me entregar aos inimigos, a fim de poupar a vida dos poucos crentes que o Senhor havia chamado. Deus é testemunha disso, como também os irmãos que lá vivem. Parti de Santo Antônio da Platina em 20 de junho, com o destino a São Paulo. Apenas chegado àquela capital, o Senhor permitiu abrir a porta, resultando que cerca de 20 almas aceitaram a fé e quase todas provaram da divina virtude. Uma parte eram presbiterianos e alguns batistas e metodistas e alguns também católicos romanos. Alguns foram curados e outros selados com o bendito dom do Espírito Santo. Em fins de setembro parti para o Canal do Panamá,
deixando-os nas mãos de Deus e com os conselhos que o Senhor mandou dar para que, por meio deles, continuassem a obra de Deus naqueles lugares. Até agora o Senhor me enviou 9 vezes ao Brasil, e de todas as vezes tenho notado maior progresso no meio deles, quer espiritual, quer material. Esta é uma obra que começou no Brasil, ela foi plantada pelo Espírito Santo e por ele guiada. Na capital, São Paulo, existem cerca de 30 igrejas, todas de comum acordo e com mais de 6.000 almas que rendem testemunho da graça de Deus. Segundo o relatório do ano de 1940, o número das casas de oração da nossa Irmandade no Brasil era de 305. Do ano de 1935 a 1940, obedeceram 17.761 almas no mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual seja dada toda a honra e toda a glória. Eis como o benigno Deus começou sua obra pelo batismo da água segundo o mandamento do Senhor Jesus. Fomos tirados das seitas humanas e das suas teorias, pelo dom do Espírito Santo. Ela foi animada e engrandecida, nada mais havendo necessidade de acrescentar, pois os resultados falam e ainda falam desta maravilhosa obra feita pela presente mão de Deus, e só a Ele seja dada honra e glória por Jesus Cristo, bendito em eterno. Todas as vezes que eu voltava à América do Norte, encontrava sempre novidades no meio dos irmãos, coisas diferentes daquilo que tinham aprendido no começo. Agradeço a Deus, porém, que sempre me iluminou e me fez discernir o bem do mal, mantendo-me firme no meu conselho e na sua verdade. Esse testemunho é um breve resumo da obra do nosso Senhor. É uma lembrança às minhas famílias e também um conforto à Irmandade de Chicago, da qual uma parte se conserva fiel à palavra de Deus, tomando junto a paz do Senhor, como também muitos outros irmãos de outras localidades que não comprometeram a celeste vocação por respeito humano, nem por temor de que o homem lhes pudesse fazer e nem ainda por tentação do maligno. Nas guerras do nosso Senhor, muitos, por não terem sido perseverantes, nos abandonaram, porém Deus os substituiu por outros. Embora outros mais nos abandonaram, sabemos que temos um verdadeiro amigo que nunca nos deixará, nem abandonará seus fiéis. Ele é o eterno Senhor. O seu nome é a palavra de Deus, o verdadeiro e fiel, aquele que julga e guerreia pela justiça. Aleluia! Irmãos, guardemos-nos do inimigo e do seu astuto falar, a fim de não cairmos em seus laços, porém firmes no conselho de Deus, para que possamos, unidos com Ele e com o Espírito Santo, servi-lo com lealdade e pela fé que temos recebido dele em Cristo Jesus, nosso Salvador, bendito em eterno. Agradeço a Deus por Jesus Cristo, por ter mantido minha mente sempre clara e alerta até agora. Não conservei lembranças ou particularidades de minha vida, nem de gloriosa missão que o bendito Deus me chamou a cumprir pela fé no nosso Senhor e a virtude do Espírito Santo. Contemplando sempre do alto da minha submissão ao Senhor meu Deus, o panorama da sua grande obra, sentindo-me sempre presente nela e para contar, quando Ele me der a oportunidade, as suas grandes maravilhas e a sua misericórdia, seus conselhos e as suas libertações recebidas. Vi seu poder e fidelidade em suas promessas e também seus juízos. Esta lembrança é também um dom de Deus, que o homem recebe dele para magnificar a sua paciência e as suas obras, e dar a Deus o louvor e toda a glória por Jesus Cristo. Amém. Chicago, Illinois, março de 1942. O Senhor se comprazeu em enviar-me novamente ao Brasil, sendo desta vez acompanhado da minha esposa. Deixamos Chicago
Em 24 de outubro de 1947, permanecemos no Brasil até 18 de outubro de 1948. Encontramos aquela obra bem aumentada em número, outro sim prosperada na parte material, e o seu progresso foi constante, de acordo com o relatório anual de 1951, exigido pela lei, no qual relata que o número das casas de oração atingiu a 815, sendo 217 da sua prosperidade. O ano de 1942, ano de 1951, obedeceram ao mandamento do Senhor Jesus 74.775 almas. As 46 congregações existentes atualmente na capital do estado de São Paulo e seus arredores são representadas por uma diretoria administrativa composta por 5 membros, os quais cuidam da parte material, apresentando em assembleias anual o balanço das receitas e despesas em obediência às determinações legais, isto é, a dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. A parte espiritual é governada pelos anciães sobre a guia do Espírito Santo, os quais se reúnem semanalmente em orações para obter o conselho e guia do Senhor, o que depois é levado ao conhecimento da Irmandade nas congregações. O mesmo fazem os anciães de outras cidades do interior de São Paulo e outros estados do Brasil. Para os serviços de batismos e santas ceias, ou algumas outras necessidades urgentes, os anciães se reúnem e, em oração, buscam o conselho do Senhor para que Ele inspire a quem Ele quer enviar para tal missão, fazendo, pois, eles o que prometeu na sua palavra, porque a vontade e o operar pertencem ao Redentor e Senhor nosso, quando a nossa confiança é depositada inteiramente nele. Aleluia! Esse é o caminho do céu, aprovado do eterno Senhor. Amém. Luiz Franciscon, 1952.